Olá, aqui é o Mairo Vergara e seja muito bem-vindo ao segundo vídeo da Semana do Inglês. Durante toda essa semana eu estou publicando uma série de vídeos que vão te ensinar a estudar e aprender inglês de uma forma rápida e altamente eficiente. No vídeo passado a gente explicou como você não aprende inglês, ou seja, tudo aquilo que às vezes a gente fica fazendo, como estudar gramática, decorar a lista de palavras solta, entre outras coisas, que não dão resultado nenhum. Então, se você ainda não viu o nosso primeiro vídeo, volta lá e dá uma olhada, porque o que eu ensinei naquele vídeo é essencial para que você entenda o que eu vou te ensinar hoje. E o que você vai aprender hoje é exatamente o que você tem que fazer para aprender inglês. Eu vou te ensinar o princípio básico de como você aprende inglês e uma técnica muito simples, dividida em duas etapas, que se você colocar em prática, vai dar muito resultado nos seus estudos. Mas antes de começar, eu só queria agradecer aos milhares, literalmente milhares de comentários que a gente recebeu logo no primeiro vídeo da Semana do Inglês. Agora, o mais legal não é ver só a quantidade de comentários ou a quantidade de visualizações nos vídeos da Semana do Inglês, mas ver sim a criação, o nascimento dessa imensa comunidade de pessoas interessadas em aprender inglês de uma forma nova, de uma forma simples e principalmente de uma forma eficiente, ou seja, uma forma que dá resultado. E isso, claro, me dá muita motivação para continuar o meu trabalho e ensinar inglês para todos vocês. Bom, mas vamos lá, gente, vamos falar do que interessa. Como que você aprende inglês? E aqui eu vou tentar ser o mais simples possível. E talvez o que eu vou falar possa parecer besteira, mas continua prestando atenção que logo tudo isso vai fazer sentido. Para você aprender inglês, você só precisa de uma coisa: contato regular com o inglês. Você não precisa de gramática, você não precisa viajar para os Estados Unidos, você não precisa estudar desde criança. E, muito importante, não importa a sua idade, não importa se você é criança, se você é adolescente, adulto, idoso. Se você tiver contato regular com o inglês, você vai aprender. De fato, o difícil é você não aprender quando você tem contato regular com o inglês. Mas agora você deve estar se perguntando, o que é contato regular com o inglês? Contato regular com o inglês é passar tempo com o inglês, é constantemente, diariamente, escutar o inglês, é ler todos os dias um pouquinho em inglês, é fazer coisas do seu cotidiano em inglês. E para deixar isso mais claro, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho certeza que você deve conhecer alguém que já aprendeu inglês. E normalmente, quando a gente pergunta para uma pessoa que sabe inglês como que ela aprendeu inglês, ela normalmente responde algo como: eu aprendi inglês porque eu era viciado em seriado. Toda semana eu assistia dezenas de seriados em inglês. Eu aprendi inglês porque eu jogava videogame em inglês todo dia sem parar, até minha mãe vir e tirar o cabo do videogame da tomada. Eu aprendi inglês vendo vídeo de maquiagem no YouTube, porque eu adorava vídeo de maquiagem, comecei a ver em inglês e uma hora eu estava entendendo tudo que eles falavam. Se você prestar atenção nessas explicações, você vai ver que todas elas têm uma coisa só em comum. As atividades que essas pessoas faziam mantinham elas em contato constante com o inglês. O cara que era viciado em seriado, todo dia assistia um seriado em inglês, ou seja, todo dia ele passava meia hora, uma hora, o tempo de um episódio de um seriado em contato com o inglês. O cara que aprendeu jogando videogame, todo dia estava lendo e escutando inglês no jogo dele. A menina que aprendeu inglês vendo vídeo de maquiagem no YouTube, todo dia passava 15, 20, 30 minutos em contato com o inglês, porque os vídeos de maquiagem que ela estava vendo eram todos em inglês. Então, para aprender inglês, o que você realmente precisa é ter contato diário com a língua. Só que daí a pergunta é o seguinte: como que eu começo a fazer isso se eu não entendo nada de inglês? Porque como que eu vou começar a ver um seriado, um filme ou um vídeo no YouTube em inglês se eu não entendo nada do que eles estão falando? E é justamente aí que entra uma técnica muito eficiente e fácil de usar que eu vou te ensinar agora e que vai fazer com que você tenha contato diário com o inglês, gastando aí de 30 a 60 minutos por dia e que vai dar um salto gigantesco no seu aprendizado se, claro, você colocar ela em prática da maneira certa. Essa técnica funciona da seguinte maneira: você vai começar estudando pequenos textos em inglês. Nada de gramática, nada de lista de palavras solta, nada disso. Você vai começar com pequenos textos em inglês acompanhados de uma tradução e um arquivo de áudio com a narração desse texto, de preferência feita por um falante nativo de inglês. E daí, o que você vai fazer é muito simples e pode ser dividido em duas etapas.
Etapa 1, você vai estudar o texto. E isso é muito mais fácil do que você acha. Porque o que você tem que aprender é o significado do texto e não a gramática. Você não quer saber onde é que está o verbo to be, se a frase está no pretérito perfeito ou imperfeito. Nada disso. O seu objetivo é pegar um texto que você não entende, estudar esse texto e entender esse texto. E isso é muito fácil porque, por exemplo, quando eu mostro uma frase para você, como I was beginning to study, e eu mostro para você a tradução dessa frase, que é eu estava começando a estudar, eu preciso explicar alguma coisa para você? Ou será que você consegue comparar as duas frases e aprender que I quer dizer eu, was significa estava, beginning significa começando, to significa a e study significa estudar. E será que você consegue fazer isso? E eu te digo que eu tenho certeza que você consegue. E aí, muita gente vai perguntar: ah, mas por que isso? Por que aquilo? Eu quero saber a gramática. Eu entendi a frase, mas eu não sei o porquê disso ou o porquê daquilo. E aí entra outra coisa muito importante, pessoal. Os porquês e a gramática não importam. Quando você era criança, você nunca perguntou para sua mãe ou para seu pai por que você falava assim ou assado. Você simplesmente escutava, entendia e repetia. E no inglês é a mesma coisa. O seu objetivo é entender as frases e o texto, não a gramática, não os porquês. Quando você muda o foco do seu estudo de entender a gramática e os porquês do inglês e passa a se concentrar em entender o significado do idioma, o significado dos textos que você lê e dos áudios que você escuta, aí sim é que você começa a aprender inglês de verdade. E é claro que algumas partes do texto você não vai entender somente com a tradução. Daí você vai ter que usar um dicionário ou um material que contenha explicações dessas partes mais complicadas, ou mesmo alguém, um professor, por exemplo, que possa te explicar essas partes. Mas o objetivo final é sempre o mesmo: entender o significado do texto. E quando você terminar essa primeira etapa de estudo, você vai ter um texto que é parcialmente compreensível, ou seja, um texto que, se você ler ele em inglês, sem usar um dicionário, sem consultar nenhum outro material, você vai entender em torno de uns 80% ou até mais. E é justamente esse texto que você vai usar para criar o contato regular com o inglês. E aí a gente entra na etapa 2. Etapa 2. Treinando o seu listening. Listening significa escuta, ou seja, a sua capacidade de entender o inglês falado, a sua compreensão oral. E agora que você tem um texto que você já estudou e você já entende, você vai pegar o áudio desse texto e vai escutar ele diversas vezes. E quando eu digo diversas vezes, eu não quero dizer 2, 3, 4 vezes. Eu quero dizer dezenas de vezes. 30, 40, 50 vezes. Só que você não vai fazer isso sentando numa cadeira e escutando 50 vezes seguidas o áudio. Porque isso, além de ser muito chato, não vai dar o resultado que você quer. A melhor maneira de escutar um áudio várias vezes é usar um celular, um MP3 player, qualquer aparelho que toque arquivos de áudio. Daí você coloca o arquivo de áudio no seu celular, no seu MP3 player, etc. e cria o hábito de escutar esse áudio enquanto você está fazendo outras coisas. Por exemplo, quando você vai na padaria comprar pão, quando você está lavando a louça, quando você está dirigindo para o trabalho, no ônibus, na academia fazendo exercício, etc. E a grande sacada disso é que você não vai precisar arrumar mais tempo no seu dia para estudar inglês. Você vai usar o tempo que você já usa para alguma outra atividade e só vai acrescentar o inglês. E isso pode parecer simples, mas essa atividade vai acrescentar 15, 20, 30 minutos de inglês ao seu dia, todos os dias. E é justamente daí que vai vir o seu contato diário, o seu contato regular com o inglês. E no começo, mesmo depois de ter estudado o texto, você vai entender bem pouco, talvez só uns 10, 20% do texto. Mas se você fizer isso todos os dias, cada dia você vai entender um pouquinho mais. Aqueles 20% no outro dia vão ser 25%, depois 30%, depois 35%. E em uma hora você vai entender 80% do texto. E aqui é muito importante você entender que quando você estuda inglês,
você nunca vai entender 100%. Porque se você quiser entender 100% de tudo que você estuda em inglês, você não vai conseguir e vai ficar desmotivado. Ninguém que aprende inglês entende 100% do que está estudando. Isso é normal e você precisa se acostumar com isso para seguir em frente e ter resultado. Porém, quando você entender 80% de um texto, você já pode começar a estudar outro texto, e depois mais outro. E o melhor de tudo é que cada texto que você estudar vai ser mais fácil que o anterior, porque você vai saber cada vez mais palavras e o seu ouvido vai estar cada vez mais acostumado com o inglês. E uma hora pode acontecer com você o que aconteceu com o Pedro Teixeira, que foi um dos meus alunos. Ele me mandou uma mensagem falando que o inglês estava ficando mais lento. Dá uma olhada. E aí, Mairo, beleza? Tá acontecendo uma coisa interessante. Fui estudar a nova lição no The Library e achei que o narrador estava mais lento. Bom, depois eu ouvi as anteriores e a sensação foi a mesma. Tô ouvindo algumas músicas e as palavras estão ficando cada vez mais reconhecíveis. Mas sabe aquela sensação do delay, como se houvesse um atraso na compreensão? Risos. Chega até a ser engraçado, mas ao mesmo tempo isso me anima muito. Um abraço. Ou seja, o Pedro treinou tanto a compreensão oral usando esse método que eu acabei de passar para vocês, que o inglês para ele está começando a ficar mais lento. Em vez de escutar alguém falando inglês e achar super rápido, ele já está começando a pensar que as pessoas falam devagar. E isso acontece porque o ouvido dele está aos poucos se acostumando com o idioma. E o mais legal desse método é que vai chegar um ponto em que você não vai mais precisar estudar os textos antes de escutar, porque você já vai estar entendendo tanto, você vai saber tantas palavras, que as palavras que você não souber, você vai entender pelo contexto, ou simplesmente vai olhar rapidinho em um dicionário. E aí você pode começar a assistir seriado, filme, escutar rádio, ou seja, você pode começar a estudar inglês fazendo o que você gosta. Então, se você colocar em prática essas técnicas muito simples que eu te ensinei, o seu inglês vai decolar, você vai conseguir ter resultado sem se matar de estudar. Você só precisa ter disciplina e seguir o método. E agora, para te mostrar como esse método é simples e funciona, eu vou te mostrar o depoimento da Rose Tabaldi, que foi outra pessoa que estudou comigo. Dá uma olhada porque vale muito a pena. Olá pessoal, meu nome é Rose, eu tenho 31 anos, sou servidora pública federal e moro em Curitiba, no Paraná. Ano passado, eu tomei a decisão de que eu precisava aprender inglês. Eu me matriculei junto com meu esposo numa aula particular, só que eu estava vendo que o aprendizado estava muito aquém do que eu imaginava e do que eu precisava, do que eu queria. Nisso, eu conheci o site do Mairo e logo ele lançou o curso, dando todas as garantias dele. Eu me matriculei nesse curso, comecei a fazer as aulas. O Mairo, ele tem um método de ensino de inglês muito específico, assim, e ele ensina como fazer. E de fato, se tu aplica esse método dele, se tu faz tudo que tem que fazer, tudo que ele fala que é para fazer, realmente o método é muito eficiente. É um método tranquilo, não é difícil, você consegue fazer, só que ele não é milagroso. Você tem que ter tem que se empenhar, tem que sentar, tem que estudar, tem que correr atrás, só que ele dá resultado. E à medida que vai te dando resultado, tu vai querendo fazer cada vez mais e tu vai vendo que é aquilo mesmo e que vai dar certo. E eu apliquei o método que o Mairo explicou para as minhas aulas de ensino particular, então ajudou demais. Deu um salto no meu aprendizado, assim, porque o método do Mairo realmente é efetivo. Vale a pena. Se você está na dúvida, se você já faz um curso, se você não faz, vale a pena. Ele te ensina a aprender o inglês e você vai poder usar para muitas outras línguas, inclusive. E é isso. Então eu queria agradecer ao Mairo. Mairo, obrigada por disponibilizar esse método. O Mairo é realmente o Mairo é aquela pessoa que tem a vocação de professor. Então o Mairo acredita que as pessoas podem aprender, ele desmistifica muita coisa e eu confiei,
e eu vi que deu resultado, eu tô aprendendo e pode confiar que vai dar certo. Mairo, obrigada por acreditar e de disponibilizar esse teu método, e espero que realmente cada vez mais pessoas consigam aprender inglês através de você. Obrigada também à tua família, que com certeza te incentiva, a tua esposa, né, te apoia, acredita no teu sonho, e eu tenho certeza que esse é um primeiro passo de uma grande jornada, que muitas pessoas vão aprender inglês, vão realizar um sonho através do teu método. Parabéns! Bom, gente, agora, para finalizar esse vídeo, eu só queria deixar bem claro para vocês por que eu compartilho os meus métodos e as minhas técnicas para aprender inglês. Por que eu tenho blog, por que eu faço vídeo no YouTube, por que eu organizo eventos como esse. E eu faço tudo isso porque eu gosto muito de inglês e de línguas estrangeiras, e eu fico muito frustrado quando eu vejo uma pessoa que quer aprender inglês e não consegue. A minha esposa, que aprendeu inglês comigo, ela sempre me fala que quando alguém fala para ela que precisa aprender inglês, ela sempre fica com pena dessa pessoa. Porque ela sabe que essa pessoa, na maioria dos casos, vai entrar em uma escola de inglês, vai pagar caro, não vai aprender e o pior, vai sair da escola achando que a culpa de não ter aprendido é dela mesma, o que não é verdade. Então, se eu tenho essa capacidade de realmente mostrar para as pessoas como que elas podem aprender inglês, a melhor coisa que eu posso fazer é passar isso para frente. Então, através do meu site, do meu canal do YouTube e de eventos como esse, eu consigo passar isso para frente e atingir um grande número de pessoas. E para as pessoas que querem realmente cair de cabeça nos meus métodos e aprender inglês de uma forma simples e altamente eficiente, eu criei um programa fechado de estudos que é bem mais detalhado e bem mais intenso, onde você pode obter, em poucos meses de estudo, o mesmo resultado que você ia levar anos e anos estudando em uma escola ou com um método tradicional. E eu vou dar mais detalhes sobre esse programa ao longo dos próximos vídeos. E por falar em próximo vídeo, amanhã a gente vai publicar o terceiro vídeo aqui da Semana do Inglês, que é a nossa videoaula completa de inglês. Essa vai ser uma aula de inglês inteira comigo, incluindo não só a videoaula, mas também todo um material de apoio em formato PDF e MP3 para você estudar. Com isso, você vai poder ver na prática como que funciona o nosso método de ensino. Essa aula, ela vai seguir o mesmo modelo das videoaulas práticas que eu dou para meus alunos no meu curso fechado. Então não perde, porque vai ser uma grande oportunidade de você conhecer um método de ensino realmente inovador e diferenciado. E agora, só para terminar, esse que foi o segundo vídeo aqui da Semana do Inglês, rola a tela aqui para baixo e deixa a sua opinião, deixa um comentário dizendo o que você tá achando da Semana do Inglês, o que você aprendeu, se você se surpreendeu com alguma coisa, o que você mais gostou, enfim, a sua participação aqui na Semana do Inglês, ela é muito, muito importante, porque ela motiva não só eu, mas todo mundo que tá aqui querendo aprender ou melhorar o inglês. Então rola a tela aqui para baixo, deixa seu comentário, a sua opinião, e a gente se vê amanhã na nossa videoaula completa de inglês que vai estar imperdível. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço e até amanhã.